Olá a todos. Nesta terceira edição do nosso podcast 5 Meetings, a nossa convidada é a doutora Ana Mira Vaz, atualmente diretora pedagógica do Colégio Pedro Arrupe, desde 2010, ano do seu início. Dedicou-se durante 20 anos ao ensino do português em escolas públicas, mas esteve sempre ligada a projetos de educação não formal, como os Leigos para o Desenvolvimento, a Academia Ubuntu, a Academia do Johnson, a Academia TEN ou a Teach for All. Estas e outras experiências moldaram em si um modo ao mesmo tempo crítico e construtivo de encarar a aprendizagem dos alunos como processo de desenvolvimento de todas as dimensões da pessoa e o papel do professor como de acompanhante e guia privilegiado desse processo de transformação. Olá Ana, obrigado por estares aqui connosco. O Colégio Pedro Arrupe inspira-se nas escolas inacianas catalãs e desde há alguns anos que implementou uma metodologia de ensino diferente daquele método expositivo que todos conhecemos. Pode falar-nos um pouco do método, como é que funciona, qual é o vosso projeto educativo? Muito bem, com muito gosto. Na verdade, o Colégio Pedro Arrupe é um colégio de pedagogia inaciana e, portanto, nesse sentido, ligado a outros colégios, nomeadamente os dos jesuítas, que nós não somos, mas ligado por essa fonte comum que é a da tradição da pedagogia e da espiritualidade inacianas. Na verdade, o Colégio Pedro Arrupe nasceu em 2010, como disse. Na altura abrimos de uma maneira um bocadinho tradicional, professores, turmas, aulas, e o ano decorria com normalidade. E pode-me perguntar, mas que necessidade há de mudar uma coisa que está a funcionar bem? E nós, de facto, começámos com 700 alunos em 2010, um ano difícil, e o número foi sempre crescendo. Claro, beneficiámos também do facto de vivemos numa zona onde havia muita falta de equipamentos escolares, mas o colégio cresceu e o nome foi-se consolidando. E nós, internamente, fomos sentindo que isso nos permitia dar um passo mais. Portanto, não mudar por necessidade estratégica, mas porque acreditamos que, de facto, o mundo muda e que as escolas se arriscam a não acompanhar essa mudança se não mudarem. Nós podemos sentir a tentação de manter aquilo que está a funcionar bem, aquela ideia do equipa que ganha não se mexe. Achamos que a educação, isso não funciona assim. O mundo muda com muita rapidez. E, portanto, era preciso encontrar aqui, com muita lucidez e com muito discernimento, aquilo que é importante propor aos nossos alunos como modo de os manter dentro do mundo, não em redoma, preparados para o mundo e capazes de desempenhar um papel no mundo. E, de facto, durante algum tempo andámos à procura de uma estrutura que concretizasse estes objetivos e foi, de facto, nas escolas jesuítas da Catalunha que o encontramos. Portanto, fomos lá da primeira vez em 2015, ficámos fascinados, fomos um pequeno grupo, todo dia pensámos, vínhamos no avião a pensar, chegámos ao colégio a pensar como é que vamos concretizar isto, porque, na verdade, os contextos educativos marcam aquilo que a escola é e nós queríamos manter-nos fiéis ao nosso projeto educativo, que é um projeto que está para educar a todos. Portanto, um projeto totalmente universal, não fazemos escolha de alunos, aceitamos todos aqueles que quiserem, razão também pela qual temos uma enorme diversidade de alunos, incluindo com graves necessidades educativas, e nós queríamos ser resposta para todos. E foi aí que, juntamente com os professores, portanto não foi um top-down, um processo top-down, com todos os professores fomos pensando como podemos transformar a nossa metodologia de trabalho. E percebemos que o critério-chave era o da flexibilidade. Nem de propósito, pouco tempo depois foi publicado em Portugal o decreto-lei, o famoso decreto-lei sobre a flexibilidade e a autonomia, que no fundo permite a todas as escolas em Portugal, públicas ou privadas, encontrarem o melhor formato para atingir os objetivos. E os objetivos estavam muito bem identificados. Portanto, nós temos publicado neste momento em Portugal também, portanto, o segundo documento, para além do da flexibilidade, o segundo documento orientador, que é o do perfil de aluno à saída da escolaridade obrigatória, que nós adaptámos ao nosso projeto educativo, portanto, mantivemos a preocupação com formar os alunos competentes, criativos, colaborativos, etc. Os 6 Cs, não é? Isso, e nós acrescentámos um consciente e compassivo com uma dimensão da espiritualidade, que nos parece essencial para qualquer ser humano nos tempos que correm. E por isso, foi a partir da hipótese da flexibilidade e com vista a atingir esse perfil de aluno, que nós reformulámos todo o colégio. Como é que funciona esse projeto? São 50 alunos, mais do que um professor em sala, o método é expositivo, é um misto de expositivo e colaborativo, trabalham por projetos.
Pode explicar-nos um bocadinho aquela parte mais prática? Essas são mesmo as questões certas, está a pô-las bem. Na verdade, são a pontinha do iceberg, mas é aquilo que é possível ver quando se entra no colégio. O que é que nós pensamos? Nós temos que substituir a dinâmica de um professor para uma turma naquele horário pré-estabelecido de setembro a junho para ensinar a matéria da sua disciplina. Isto é o padrão que vigora em praticamente todas as escolas. Não está mal. Funciona. Nós queríamos fazer diferente, porque acreditamos que não é deste modo que os alunos aprendem hoje em dia. Nós vivemos, e se calhar na nossa geração, nós éramos os alunos que estavam dentro da sala de aula a ouvir o professor, tirando algumas exceções. Claro. Hoje em dia, os alunos não se sentam numa sala de aula a ouvir. Perguntar-me, então não é importante que eles ouçam? É verdade que é importante reconhecerem o potencial educativo da transmissão do saber, mas também é muitíssimo importante que eles aprendam a encontrar, ao longo da vida, formas de se irem mantendo atualizados nas suas competências e capazes de dar resposta aos problemas que nós não sabemos quais vão ser. E, portanto, percebemos que, para além das competências disciplinares, que nós desbastamos, porque o tal decreto permitia que nós o fizéssemos, acrescentámos um conjunto de 6 competências transversais, as soft skills, que no fundo estão na base da aprendizagem das competências disciplinares. Imagina o caso de um aluno que até funciona muito bem, aprende facilmente, sem qualquer problema. Se não houver capacidade de trabalhar com os outros, se não tiver espírito crítico, se não tiver autonomia, ele até pode aprender aquela matéria sem problema e no teste tem uma boa nota. Tem uma boa nota no fim do ano, todos ficam contentes. Os pais, os alunos, o professor. O que é que nos garante que esse aluno, por um lado, sabe aplicar essa matéria que aprendeu, uma vez que o teste é um momento muito concreto e muito específico, com objetivos muito definidos, sabe daqui a uns anos, ou a aprendizagem é um bocadinho como o teste do Código da Estrada. Nós estudamos o peso por eixo de caminhões, mas enquanto conduzimos não precisamos de o ter na cabeça. Claro. E, portanto, nós quisemos que a aprendizagem, ao longo de 12 anos, que é um período muito grande na vida dos alunos, os marcasse enquanto alunos que gostam de aprender, desejam aprender e que têm ferramentas para o fazer ao longo da vida, de modos que nem nós hoje podemos antecipar. Olha, quando nós entramos numa sala de aulas do Colégio Pedro Arrupe, o que é que nós vemos? Vemos um professor a falar, vemos um professor ao lado dos alunos, o que é que vemos? Olha, vemos muitas coisas diferentes e vamos vendo de tudo um pouco disso. Nós basicamente transformamos os espaços de aprendizagem, começámos pelo 5º e pelo 7º ano, pareceu-nos uma idade em que os miúdos já estão suficientemente receptivos e suficientemente moldáveis para absorver boas transformações. E são inícios de ciclo também, não é? São inícios de ciclo. Este é o 5º ano em que estamos na experiência, portanto fomos alargando. Neste momento os alunos que iniciaram o 5º ano estão no 10º ano e antecipamos ao primeiro ciclo com algumas transformações. E o que é que há de comum, o que é que têm todos estes anos em comum? Têm, portanto, salas que foram transformadas de modo que os espaços se ampliassem e pudessem receber 50 alunos. É um open space, é um espaço de coworking para o qual eles estão desde já convidados desde sempre. Definição, não é? Claro, isto faz-se desde o pré-escolar, onde isso já acontecia. As crianças desde os 3 anos estão em grupos heterogéneos, crianças de 3, de 4 e de 5 anos. As salas estão organizadas com diferentes dinâmicas de aprendizagem, onde os alunos são convidados a estar, com a orientação dos adultos, e a produzir resultados de aprendizagem. Portanto, isto já se faz e já se fazia no pré-escolar. No 5º e 7º, nesse tal ano, o que é que nós propusemos? Que nesses espaços onde podem estar 50 alunos, estivessem 3 professores em permanência. Este é o tempo habitual dos alunos. Passam 60% do seu tempo, das 28, 29 horas que passam na escola por semana, 60% do tempo é passado neste formato. Em concreto, eu, enquanto aluno, estou a trabalhar naquilo que chamamos uma ilha, é uma mesa de 4 alunos, um grupo que se pretende heterogéneo, porque acreditamos que isso é potenciador das aprendizagens de todos, grupos formados pelos professores porque conhecem os alunos, que pontualmente podem ser modificados, se sentir que há ali alguma dinâmica que não esteja a funcionar bem. E durante esse tempo de roteiro, que foi o nome que encontramos, os alunos estão a trabalhar nos seus iPads, de forma bastante autónoma, mas guiada pelos professores, que não estão lá a tomar conta de ninguém, estão apenas a fazer com que a aprendizagem decorra fluida. E quando há algum obstáculo, seja porque o grupo não se entende quanto à tarefa,
eu próprio, enquanto aluno, tenho aqui uma questão que não me faz perceber bem para onde, então o professor está lá para desbloquear. Portanto, o professor guia. É um facilitador, será? É o que se diz hoje em dia, um facilitador das aprendizagens. O que são estes roteiros? De modo muito concreto. São guiões de aprendizagem que foram construídos pelos professores, aliás, de tal maneira inovadores que nós precisamos de patentear isto na Sociedade Portuguesa de Autores. Não são manuais, como algumas escolas privadas têm, e muito bem, mas nós percebemos que o manual é aquilo que o aluno recebe em setembro e diz, então é isto que eu tenho que aprender? Verdade. E o saber não é assim. Nós sabemos, enquanto adultos, que não é assim que nós aprendemos. Nós vamos à procura do saber. E porquê? São coisas que nos agrada conhecer, coisas que nos interessam pessoalmente ou coisas de que precisamos para responder aos problemas que profissionalmente vamos encontrando. Não temos um manual. Não há um manual típico de... Não há um manual. Portanto, esse guião lança uma narrativa. Também sabemos, pela psicopedagogia, que todas as crianças aderem bem a uma narrativa. No 5º e 6º ano há ali uma particularidade que nos pareceu curiosa e que tem vindo a dar bons frutos. Nós aproveitamos muitíssimo os filmes da Disney, da Pixar, para lançar estas ideias. O que é o herói, o que é uma vida, um percurso com dificuldades, como é que o herói supera as dificuldades. E estes filmes, que estão muito bem feitos por especialistas, também fornecem essa base da narrativa. E, sobretudo, as narrativas são perguntas que nós lançamos. Há um mundo sem abelhas? Não sei. Haverá mundo sem... Os cientistas dizem-nos que não é possível, então vamos à procura disso. E, portanto, ao longo desse roteiro, que tipicamente dura umas 3 semanas de trabalho, os alunos são convidados a ir explorando esse tema, através de tarefas que são preparadas pelos professores, que estão feitas, que existem em papel, mas sobretudo numa plataforma digital, onde os alunos são mestres, diga-se de passagem. É aqui que nós nos encontramos com eles, é nessa plataforma, que é também o espaço de encontro de todos os professores daqueles alunos. Do ponto de vista do professor, quais são as grandes mudanças? Eu, enquanto professor, deixei de estar sozinha em sala de aula. Eu, como professor, suponha, de matemática, entro numa sala e tenho vários encargos. Eu tenho que ensinar o programa, eu tenho que gerir a sala de aula, eu tenho que motivar os meus alunos, eu tenho que os avaliar, perceber se as aprendizagens são... Um sem número de tarefas, muitas vezes simultâneas, que tornam muito difícil o ato de ensinar. Muitos dos professores que fogem do ensino é porque acham que isto é muito difícil. E isto é complexo de se fazer. E nós, percebendo isso, o que é que pensamos? O professor deixou de estar sozinho. Significa que o professor deixou de ser responsável pela sua disciplina? Não. Cada professor daquele ano de escolaridade participa numa enorme equipa pedagógica que reúne semanalmente, que acompanha sempre os alunos em todas as áreas da sua vida, que faz a ligação às famílias, que é absolutamente essencial para que isto também seja equilibrado, e garante que as aprendizagens da sua disciplina são efetuadas. Portanto, quando nos perguntam, então, e não têm medo que os alunos não aprendam tão bem? Não, nenhum. Porquê? Porque o processo de ensino e de aprendizagem está muito mais iluminado, muito mais à vista, do que quando eu sou professor, fecho a porta da minha sala e dou a aula que eu entendo. Oh, Ana, e falou dos professores. A opinião de um leigo, a minha, não é? Mas visto de fora, parece-me muito mais difícil o papel de um professor, ou pelo menos muito mais exigente um papel de um professor neste método de ensino, aquela visão tradicional do professor chegar lá e é o centro das atenções, e não vou dizer debita, porque temos muito bons professores, certamente. Sem dúvida. Mas transmite o seu conhecimento de uma forma expositiva. Exige muito mais trabalho a um professor. Ou é muito mais exigente? É exatamente isso, com uma ressalva. Eu sei que os professores hoje em dia têm muita preocupação de não fazer um ensino expositivo. Aliás, não conseguem agarrar os alunos durante mais, vamos dizer, 1 minuto e meio, 2 minutos, vá, com sorte. Portanto, eu sei que os professores andam muito à procura de outras estratégias para trazer os miúdos. A única questão é que está o professor no centro, como disse muito bem. Tipicamente até no lugar de destaque, às vezes num estrado, em cima de um estrado, e junto de um quadro que é aquilo que, em termos práticos, se percebeu que funcionava para toda a sala. Se eu escrever num quadro com uma letra suficiente, os alunos lá do fundo conseguem ver. O que nós fizemos foi tirar esse estrado, essa centralidade do professor para pôr o aluno no centro. E isto não é conversa. Nós pretendemos dar aos alunos, de forma gradual, ao longo da sua escolaridade e também do seu grau de maturidade, a possibilidade de intervir na aprendizagem do currículo. Porque também sabemos que é por fruto da aplicação dos nossos interesses que nós avançamos mais, que vamos mais longe. Então isso significa que os alunos só estudam o que querem? Não. Portanto, um professor, com a sua experiência, enquanto professor, sabe exatamente o que é absolutamente essencial que todos os alunos dominem no final do ano
e aquilo que é o interesse e a apetência de cada um que lhe permite ir mais longe. Mas, portanto, isso está assegurado. Agora, que professores então são estes? Olha, eu já há muitos anos que dou aulas em muitos ambientes, público, privado, e tenho esta percepção. De facto, há professores que se sentem confortáveis nesse papel de mediador, de centro da divulgação da informação, mas são cada vez menos. Eu acho que as próprias pessoas percebem que o que funciona com os alunos é ter um papel que é de incentivar, orientar e validar as aprendizagens, porque é um papel também que cabe aos professores. E, por isso, nós andamos à procura de pessoas que vejam isto assim, e há muita gente à procura disto. Portanto, é intelectualmente estimulante, sem dúvida nenhuma, mesmo para alunos que acabaram de sair da faculdade, que são apenas licenciados, eu digo apenas, mas sem desvalorizar, porque a licenciatura garante o conhecimento técnico da área e muita gente já procurou, enquanto era aluno da faculdade, uma nova maneira de fazer chegar o conhecimento. E há, como sabe também, vai acompanhando, uma necessidade grande que as universidades têm de se reconfigurarem nas suas formas de desenvolver a aprendizagem. E os alunos vêm com este interesse. Quando veem que há um espaço onde podem ser, de um modo diferente, ajudar a construir a aprendizagem dos alunos, adoram. As pessoas, tipicamente, valorizam muito este tipo de aprendizagem, sentem que às vezes estão fora da sua zona de conforto, mas isso é o que nos acontece a nós sempre que abraçamos um novo projeto profissional. Há uma reconfiguração daquilo que eram as minhas práticas por me sentir seguro nelas. Olha, nós falamos dos alunos, falamos dos professores e os pais. Quando vocês fizeram esta alteração, já com alunos vossos, como é que comunicaram esta alteração aos pais? Como é que foi a reação? Olha, foi muito positiva, devo dizer, mesmo muito positiva, tão positiva que houve algumas pessoas, alguns pais que me disseram, percebo o que estão a tentar fazer, eu não quero isso para o meu filho. E isso é o sinal de que isto foi bem comunicado. Portanto, repare, nós não acreditamos em projetos educativos neutros. A educação não é uma marca branca em que tanto faz ser farinha nacional como farinha... Não é assim. Os projetos educativos são marcados ideologicamente, socialmente, e nós o que pretendemos foi comunicá-lo de maneira transparente, dizendo, a nós parece, nós estamos profundamente convictos de que este modo de trabalhar é aquele que dá frutos a prazo, é aquele que mais desafia os professores e os próprios alunos, e também por arrasto as famílias, que viverão à sua maneira qualquer alteração que se faça, mas estamos muito convictos de que a educação dá frutos a prazo. Nós estamos a semear e temos que ser persistentes. Não podemos fazer uma coisa deste estilo para logo, por medo de que isto não resulte, fazer outra no sentido contrário, porque os nossos alunos não são verdadeiramente cobaias. Mesmo o primeiro ano em que isto aconteceu foi antecipado por 2 anos de trabalho muito persistentes apenas com os professores, no sentido de ir experimentando algumas das dinâmicas que depois iriam ser alargadas aos outros. Portanto, nós estamos bastante convictos de que isto é bom e pensamos que é sobretudo bom para o futuro. E isto foi apresentado numa sessão grande de auditório, com todos os pais cujos filhos iriam entrar nessa dinâmica no ano letivo seguinte, a tempo de que eles pudessem dizer, olha, eu não quero isto para o meu filho, muito obrigada, mas prefiro outra coisa, muito bem. Os pais mantiveram-se praticamente todos, sem exceção. E neste momento, o que acontece também, que é muito interessante, é que os pais procuram-nos dizendo, eu sei que é assim que vocês trabalham, eu quero isso para o meu filho. Ana, e acha possível, e só para terminar a nossa conversa de agora, este método de ensino ser aplicado no ensino público? Há condições para isso, sem ser vontade só? Sim. Haverá condições para aplicar? Eu diria que em abstrato sim. Aliás, nós na Catalunha visitámos uma escola pública que faz exatamente o mesmo e que tem como maior obstáculo o facto de não escolher os professores e deles lá chegarem, muitas vezes já em cima do início do ano letivo e, portanto, serem um bocadinho apanhados. Mas eu diria, portanto, que em abstrato é possível, até porque encontro muitos sinais de professores da escola pública e de direções de escolas públicas que tentam avançar nesse sentido. Qual é a grande dificuldade? É que a escola no seu todo queira. Portanto, não basta um carola. É a tal aldeia, não é? A tal aldeia. E os professores, de facto, nas escolas públicas, sentem-se muitas vezes condicionados por muitas questões pequenas, mas impactantes,
com o número de alunos por turma, ou com a diversidade de nacionalidades que vamos recebendo nas escolas, com o facto de haver muitos alunos com necessidades educativas especiais que precisavam de um apoio muito concreto, com o desgaste que a burocracia, como eles chamam, os sobrecarrega diariamente, e aparentemente estas não são as condições favoráveis para, em cima disto, dizer, e agora ainda vamos inventar mais? Como é que nós conseguimos ser criativos, se já temos tantas dificuldades? Eu diria que a abordagem, isto só funcionará se a abordagem for outra. Perante os enormes problemas crescentes que nós enfrentamos, as soluções que nós temos usado não estão a funcionar. Portanto, temos que pensar de outro modo. Precisamente para os problemas que temos, encontrar soluções que sejam novas, porque as soluções de sempre não estão a funcionar. Havendo essa vontade e esse espírito, sim, funcionará tão bem numa escola pública ou melhor do que num colégio privado. Ana, muito obrigado uma vez mais por ter aceitado este convite. Foi um gosto, Foi António. Um gosto. Obrigada. Terminamos assim a nossa terceira sessão do nosso podcast. Espero que tenham gostado tanto como eu gostei. Encontramos no próximo. Obrigado.